Vamos lá, muito boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos aí. Pegando a fala da Uzibéria aí, né, a oportunidade, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a Momento Espírita que eu mandei hoje lá no grupo, bem adequado. Quem não ouviu, ouça depois, vocês vão ver que é exatamente isso, né? Toda vez que a gente passa por isso, a gente tem aí uma oportunidade. Por falar em oportunidade, estamos tendo a oportunidade da nossa 14ª aula já, né? Foi coisa boa. Chegando perto da metade aí. Então, hoje a nossa agendinha, nós temos aqui a Agenda Cristã, capítulo 13, a Rosângela vai falar para a gente. Depois a Regina fazer a nossa prece inicial. No Evangelho, que é o capítulo 9, itens 1 a 5, nós teremos a Ivana. Depois, juntos, nós vamos aí falar um pouquinho da lei de conservação. Regina, hoje inteligência e instinto, tá? Eu não vou te sacanear de novo, não. Aí as vibrações vai ser o Gabriel e a prece final seria a Helenice, tá? Depois, se tiver algum voluntário aí para fazer, porque a Helenice não vai participar da aula hoje, ela mandou uma mensagem pedindo desculpas, está com uma enxaqueca forte. Então, se alguém pudesse se habilitar a fazer a prece final, está aberto aí, bom? Então, vamos começar com a agenda cristã. Eu só não atualizei os nomes aqui, mas é a Rosângela. Por favor, Rosângela. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então, realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferecemos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se aceitarmos o concurso. O desespero destrói, diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos todavia as portas de ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Eu posso comentar? Por favor. Para mim, esse texto de hoje foi uma bênção. Apesar que a luta, o desespero, a dor, muitas vezes, para muitas pessoas, é infortúnios, né? E eu passei por 3 pontos na semana dessa leitura, e com tudo que eu já aprendi, quando acontece alguma coisa na minha vida, é assim, parar, pensar e agir. E eu ganhei um livro da casa pela presença que eu fui todos os dias, todas as aulas do ano passado, do primeiro ano, e quando acontece alguma coisa assim, eu recorro a ele ou recorro ao Evangelho. E no momento do que eu passei essa semana, o Evangelho não estava assim, já na hora, então eu encontrei esse livro e abri na página certa, que dizia os infortúnios. Se eu puder ler, é rápido, Por favor. e dali eu tirei as lições que eu precisava para passar essa semana, o que aconteceu comigo. Então, o livro, a página que eu abri foi Os Infortúnios, né? Página, e diz assim:
Diante dessa natureza tão pródiga e bela que Deus criou para abrigar seus filhos, diante de tudo que colocou nela para facilitar-lhes a sobrevivência, mesmo assim o homem não é feliz. Existem momentos conflitantes em sua vida, momentos de muita dor que os transtorna e até os desequilibra. Se ele não tiver condições de suportá-las, são os infortúnios que, vez por outra, batem à porta, desarticulando a sua vida de muitas formas. Seja um ente querido que lhe foge da companhia que já cumpriu aqui a sua existência e que ele não compreende nem aceita. Seja uma derrocada financeira por algum negócio mal realizado ou por alguém mais esperto que lhe causa prejuízo. Seja uma enfermidade prolongada que desarticula toda uma família, impedindo muitas vezes o seu chefe de prover-lhes o necessário para a sua sobrevivência. Enfim, o infortúnio chega de muitas formas e abala a todos. Por encarnados nessa terra abençoada de oportunidades redentoras, trazemos no espírito muitas mazelas que precisam ser desfeitas. São resgates que precisam ser efetuados e que trazem sofrimento. E é a maior parte deles que se constitui no considerarmos infortúnios, mas que na realidade podemos ser considerados um bem para o nosso espírito. São por eles que nos aprimoramos e crescemos espiritualmente, e desenvolvemos a nossa inteligência e a nossa capacidade de não nos adaptarmos às novas situações, mas de procurarmos novos meios de sobrevivência e de superar aqueles momentos difíceis. Porque os infortúnios nos abatem o espírito, mas não podemos nos deixar abalar. Precisamos continuar a nossa vida, e passado um tempo, se nos esforçarmos, verificaremos que nos adaptamos e continuamos mesmo em condições diferentes. O nosso espírito é capaz de superar dificuldades, e assim Deus o dotou. Por isso não podemos nos entregar à dor, seja ela que natureza for, mas tentar modificar situações. Se assim procedermos, ele vai se fortalecendo para os embates da vida, para a surpresa que elas nos apresenta, e fortificados saberemos enfrentar o sofrimento e até senti-lo cada vez mais grande. Não desejo dizer com isso que ele se torne indiferente ao sofrimento, que isso, em vez de ser um auxílio, seria desastroso. A indiferença gera inércia. Não podemos ser indiferentes porque temos um coração, uma mente e um espírito que registra tudo o que nos acontece. Não podemos dar a cada situação um valor maior do que ela merece e nos entregarmos à dor, aniquilando a nossa vida e levando ainda mais infortúnios àqueles com os quais convivemos. Saibamos, pois, enfrentar os infortúnios que nos acontecem, com o coração forte e mente equilibrada, para não nos complicarmos ainda mais. Se o infortúnio for coletivo, como às vezes acontece daqueles que atingem a muitos, seja pelas intempéries ou outros problemas de acomodação da natureza, umas grandes catástrofes que o homem é impotente para impedir, seja por outros motivos resultantes de imperfeições humanas, mantenhamos-nos equilibrados para poder auxiliar, porque a hora é difícil e aflita e precisa de todos. Assim procedendo, seja em relação a nós mesmos quanto em relação aos outros, vamos nos exercitando cada vez mais e aprendendo a suportá-los e superá-los, seja qual for. Se dependeu apenas de nós, se os ocasionamos por nossa imprevidência, pela falta de preocupação e equilíbrio, e saibamos nos corrigir a fim de evitar que os outros aconteçam, mas saibamos enfrentar as suas consequências sem acusar nem culpar ninguém, mas reconhecendo que nós mesmos fomos os culpados. Bom. Bom, o texto aí a gente pode falar desse realmente aí, né? Que ele trata dos dois lados da moeda, né? A gente pode escolher que lado que a gente vai olhar para a moeda, o da dificuldade ou da oportunidade, né? A história do copo d'água pela metade, está meio cheio ou meio vazio. Então, cada uma dessas situações a gente pode se vitimizar, se lamentar ou entender realmente como uma grande oportunidade. Na palestra de domingo, quem teve a oportunidade de assistir, estava lendo aí, Rosângela estava me lembrando, e lá no final, uma das frases que eu usei é que não existe vítimas da sociedade nem deserdados do Pai.
O que acontece, às vezes, com nossos irmãos e conosco mesmo, é que nós, por conta das nossas escolhas dessa existência ou de existência passada, estamos sendo submetidos a provas necessárias ao nosso desenvolvimento ou a expiação necessária para reparar algum mal que a gente fez no passado. É simples assim, né? Isso não tira o peso dessas aflições, né, dessas perturbações, de tudo isso. Mas, como a Rosângela bem colocou, se eu parar, pensar e respirar, eu vou me lembrar de que realmente, assim, pô, nada é por acaso, né? Não cai uma folhinha dessa aqui atrás de mim, aqui, uma árvore dessa aí, se não for a vontade do Pai, né? E o Pai não vai ter vontade se eu não tiver um propósito. Então, tudo que acontece tem um propósito. Então, a gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades. É uma leitura bendita, como você colocou, Rosângela, não só para você, acho que para todos nós, né? Então, acho que a gente precisa mudar um pouco o nosso foco e receber essas dádivas como oportunidade, e não como problemas, e dando uma dimensão maior do que ela é. Não estou querendo dizer que ninguém tem problema, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai perder a paciência, que às vezes a gente também não vai sair do prumo e ficar desorientado, né? O que eu estou dizendo é que a gente, sabendo, né, tendo o esclarecimento, tendo o conhecimento, a gente precisa retomar as rédeas da situação. A gente vai falar hoje, né, o nosso tema, viu, Regina? Hoje nós vamos falar de inteligência, né? Vamos falar da inteligência, né, da questão do instinto, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Muitas vezes, nessas situações, a gente deixa a inteligência de lado e age intuitivamente, tá? Mas muito obrigado aí, viu, Rosângela? Alguém mais gostaria de comentar aí sobre a agenda cristã? Veio bem de encontro aí que a gente comentou, que a Zibéria falou no comecinho já, da gente sair fortalecido das situações, né? Se soubermos aproveitar as provas que temos que passar e tirar disso a experiência da própria vivência terrena que temos, né? Estamos aqui para isso. Se a gente souber aproveitar, acho que veio bem de encontro também. Perfeito. Exatamente. Eu falei por experiência própria, menina. Chegando aos 83, muitas coisas aconteceram. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, eu já sabia o que era, o que não era. Eu tinha 3 anos quando começou, foi em 39. E em 45 que terminou a guerra. Então, aquela fase minha de começar a saber, conhecer o que era um avião, o que era um canhão. Eu aprendi tudo isso, criancinha de tudo. E aí, isso foi só uma parte histórica, por assim dizer. Então, até aqui eu estou sentindo que eu sou forte e consegui me fortalecer mais cada vez. Estamos aqui. Vamos lá, Paulo, desculpa. Obrigado, Zidane. Imagina, sempre oportuno. Vocês me perguntam as coisas, você sabe que eu não tenho. Não, sempre oportuno. Muito obrigado, Zidane. Tá ok, fique à vontade. Regina, faz a prece para a gente, por favor. Ok. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade do dia de hoje. Vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos auxiliem no dia de hoje, para que possamos aprender e, com o auxílio do Paulo, compartilhar o seu conhecimento conosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Ô, Ivana, por gentileza, você pode fazer o evangelho para a gente? Então, é o capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a teu irmão, raca,
será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Daí tem o item 4, que é um pouco mais extenso, mas basicamente Jesus, nesses 4 primeiros itens com essas parábolas, ele quis dizer que toda palavra, né, usada para com o nosso semelhante, ela deve ser usada, né, com mansidão, com afabilidade, com paciência, com moderação, e nunca para magoar, desprezar, humilhar, porque isso é contrário à lei da caridade e do amor, né? Toda palavra ofensiva é contrária a essas leis divinas. E eu acho que aí a gente podia pensar um pouquinho mais além, né? Porque, como a gente já aprendeu aqui, né? O pensamento é energia também, né? Então, eu entendo assim, não só a palavra, a gente deve se policiar também nos pensamentos, né? E volto também àquilo que a gente falou muito na aula passada, né? Que a Ana colocou bem, a importância do autoconhecimento, né? A reforma íntima diária que a gente fala aqui, que o Paulo sempre fala que a gente tem que refletir. Sim, a gente tem que usar, né, o BIP que a gente sempre fala conosco também, mas assim, a gente se policiar para a gente não cometer os mesmos erros, né? Então, se a gente usou uma palavra mal usada com o semelhante, a gente tem que parar e refletir para que a gente não cometa mais dessa forma, né? Eu acho assim, toda essa energia do pensamento, da ação, ela tem que ser para o nosso crescimento. Então, eu não acho que a gente tenha que ficar quieto, ser impassivo, embora muitas vezes a gente tenha que se calar, né? Mas que essa energia, né, do pensar, de agir, seja assim para o nosso crescimento, sempre, nunca para diminuir o seu irmão, usando da violência, da hostilidade, que eu acho que é muito contrário, né, a tudo isso que a gente está aprendendo. Então, assim, a gente cai sempre no egoísmo se a gente faz da maneira contrária a essas leis divinas, né? E no item 5, que diz o seguinte: mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Então, eu acho que aqui a gente também tem que se reportar à aula passada, né, o que a gente aprendeu sobre o que é supérfluo e o necessário. Né? Acho que vem muito ao encontro do que a gente falou na aula passada. A gente tem essa consciência que somos encarnados, somos humanos, né? Vivemos aqui na Terra e precisamos, sim, dos bens materiais. Mas nunca eles podem estar em primeiro lugar em detrimento, né, dos bens morais e dos bens espirituais. Né? Então, a gente tem realmente que colocar em prática o que a gente aprendeu na aula passada, né? Saber diferenciar bem o que é supérfluo, o que é o necessário. Aí sim, a gente vai estar praticando novamente o que Jesus fala aqui, sobre a lei da caridade, do amor, e praticando, eu acho, sem dúvida alguma, humildade. Então, acho que, em resumo, eu acho que seria isso. Excelente, Ivana. Alguém gostaria de complementar? Então, vamos lá. Eu vou fazer só alguns comentários aí, né? Em relação ao item 4, que a Ivana colocou muito bem para a gente. Eu acho que há mais de 2000 anos, né, quando Jesus colocou essas palavras lá, numa época onde a violência era até, de uma certa forma, normal, habitual, mas assim, a gente sempre falava em violência, pensava na violência física, na agressão física. Ele vem trazer para a gente que não, a violência não é só agressão física, né?
a agressão moral também é uma forma de violência, a agressão verbal. E aí a Ivana falou do sentimento. Nós vamos falar em algum momento da aula de hoje aqui, que o sentimento, na verdade, é uma evolução do instinto, né? No momento a gente tem instinto, depois a gente passa a ter sensação, depois a gente tem sentimento. E aí, por que é importante o que ela falou da gente vigiar os sentimentos? Porque, na verdade, eu já falei isso várias vezes, eu gosto bastante de enfatizar isso, né? As nossas palavras e as nossas atitudes nada mais são do que materialização do nosso pensamento. A gente faz e fala aquilo que a gente pensa. Então não tem aquela história, ai, desculpa, eu falei sem pensar. Mentira. Se falou é porque pensou antes, né? O pensamento vem primeiro. A gente só fala ou age depois de pensar. E o pensamento é a materialização do sentimento. Então a gente tem sim que tomar cuidado com o nosso sentimento. Quando a gente fala alguma coisa, a gente agride verbalmente alguém, é porque a gente pensou, e se a gente pensou é porque a gente está sentindo. Então nós temos que trabalhar esse sentimento. E claro que é mais difícil, por quê? Porque o sentimento está ligado lá no nosso espírito, né? Ele está lá, é uma coisa, nós vamos ver que o sentimento é da alma, ele fala aqui, né? Então ele está ligado ao espírito. O pensamento está no nosso perispírito, já numa outra fase. E a ação é nossa, é material. Então nós começamos de trás para frente. Se eu pensar e não falar, já é um grande passo. Nossa, eu pensei, mas não falei. Ó, já consegui fazer uma coisa. A próxima vez já não vou pensar. E se eu não pensar, eu começo sinal de que eu já não estou mais sentindo. É a tal da reforma íntima que a Ana falou semana passada, a Ivana reforçou aí agora. É assim que a gente faz, né? É dessa forma. Então, Jesus já nos ensinou lá. Não adianta só a gente não praticar a violência física. Nós não podemos praticar a violência verbal e nem sequer desejar o mal do nosso irmão. Né? Porque os nossos pensamentos, bem colocado de novo aí pela Ivana, são energias, são vibrações que nós emanamos. Nós somos seres vibracionais. Só tem uma forma de vibrar, duas formas de vibrar, positiva ou negativamente. Se eu estou vibrando negativamente, eu estou baixando o meu padrão vibratório. Baixando o meu padrão vibratório, pela lei da atração, estou abrindo comunicação com espíritos do mesmo padrão vibratório. E tudo começa a dar errado. Quando eu começo a mudar, eu elevo o meu padrão, elevo o meu pensamento, as coisas começam naturalmente a melhorar na nossa vida. Mais alguém? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Tem a questão do item 5, né? Ela falou também, relacionou bem com a aula passada, né? Necessidade supérflua. Hoje, Regina, vou me defender agora, tá? Eu acho que vai ficar legal a aula de hoje com a base que nós tivemos na aula passada. A gente falar do instinto e inteligência hoje vai ficar mais fácil depois da discussão que nós tivemos falando de necessário e supérfluo. Em alguns pontos a gente vai fazer aí a conexão. Mas é isso, necessidade e supérfluo, instinto e inteligência para a gente saber como diferenciar isso, né? E aí depois a gente saber que nós temos o material e o espiritual, que ambos são importantes. Não vamos dizer que é só o espiritual que é importante, não é isso. Quando ele fala de abrir mão do tesouro da terra para ter o tesouro dos céus, ele está dizendo que nós temos que saber valorizar mais os tesouros do espírito do que o da matéria. Não negligenciar em momento algum, que faz parte da nossa lei da conservação, que é o tema da aula de hoje. Nós não podemos ser negligentes com os bens materiais, e isso inclui a nossa saúde, né? Mas isso quer dizer que a gente tem que ter a inteligência, nós vamos ver isso também, de saber fazer bom uso de tudo isso. Tudo bem? Podemos caminhar aí? Então, vamos lá. Olha lá aqui, que paisagem bonita que eu trouxe para a gente falar de conservação, né? Já tô aqui no meio da Serra do Japia, né? Para a gente lembrar da natureza. E aí eu trouxe essa paisagem maravilhosa aqui, para a gente lembrar que a lei da conservação, né, ela fala de tudo, não é só da nossa conservação, né? Conservar o meio ambiente também é uma atitude racional, inteligente. Então, o tema de hoje é instinto e inteligência. E o que nós vamos tentar fazer na aula de hoje aqui? Ó? Qual é o nosso objetivo? Conceituar instinto de conservação e inteligência.
e tentar entender a diferença entre instinto e inteligência. Eu acho que a gente consegue, tá? Mas vamos lá, vamos tentar. Então, trazendo primeiro o conceito de instinto, né? O que o Kardec traz para a gente lá na Gênesis, capítulo 3, item 11? Instinto é a força oculta que solicita os seres humanos orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. E aí, o que vocês entendem por isso? O que é instinto, então? Léo, já entrou na sala. Vamos lá, Léo, ajuda a gente aí. Tá escutando bem? Opa! Eu acredito que o instinto, ele é o necessário para a preservação celular, para a preservação do corpo. Porque você não raciocina. O medo, lutar, a fome, são necessidades básicas que você precisa ter, o estímulo que você tem que ter para manter a conservação do corpo, manter a sua sobrevivência. Então vem muito dotado de raciocínio, e sim de necessidade. Tudo bem, quem mais? É isso que o Léo falou. As características são atos espontâneos e involuntários. Eu não penso, eu simplesmente ajo, né? É aquilo que a gente faz por impulso e não sabe nem como fez. Muitas vezes, nossa, não sei como é que eu fiz isso, né? Uma coisa foi tão rápida que eu não sei como foi. E o instinto de conservação? Ó, ele diz especificamente a respeito da sobrevivência e perpetuação da espécie. É uma lei da natureza e todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, instinto, nós temos, os animais têm, as plantas têm, então todos os seres orgânicos têm. Nós vamos ver mais lá na frente, detalhadamente, alguns exemplos, né, de instinto, né, na espécie vegetal, animal e hominal. Então, o instinto de conservação é isso, né? São aqueles atos espontâneos e involuntários que nós temos com o objetivo de preservar, né, e perpetuar a nossa espécie. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, na questão 702. E inteligência, então? Se o instinto é isso que o Léo falou, que o Kardec nos mostrou, o que é inteligência? Um espaço muito especial. E aí? Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Obrigado. Eu entendo que inteligência é a capacidade de raciocinar, de processar informação e decidir, de agir de acordo com a situação. Procurar uma resposta de acordo com a situação e estímulo que acontece. Quem mais vai ajudar o Léo aí nessa... Nós só temos gente inteligente aqui nessa sala, né? Graças a Deus. Então, o que é essa nossa inteligência aí? O que nos difere daquele instinto que a gente acabou de falar, daqueles atos involuntários? A gente pode complementar, professor, que a inteligência é o ato consciente. O ato consciente. O ato voluntário, né? Uhum. Então, vamos lá, ver o que a Gênese nos fala. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade e a circunstância. É totalmente diferente do instinto. O instinto eu vou sem saber o que eu estou fazendo, sem pensar, simplesmente eu reajo a uma situação. Aqui não. Ó, eu vou pensar, eu vou decidir se eu quero ou não, é voluntário. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Certo? Eu penso antes, premedita, calcula, combino algumas situações, analiso oportunidades e circunstâncias. Então, a inteligência é que nos difere de outros seres, né? Que só têm o instinto, os animais, por exemplo. Nós vamos ver que eles têm rudimento, a gente vai falar disso, tem rudimento de inteligência, mas nós temos exatamente isso, né? Essa questão do ser voluntário, de refletir, premeditar, combinar, ter o livre-arbítrio, ter a escolha, tá?
Então, a inteligência parte para esse campo. Isso que faz a diferença. E lá na Gênesis também, no capítulo 3 ainda, item 12, ele fala assim: a inteligência é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Então vamos entender o que está dito aqui nesse parágrafo aqui da Gênesis, né? Então, ó, primeiro, a inteligência incontestavelmente é um atributo da alma. A alma, né? O que é a alma? É o espírito, né? No nosso caso, é o espírito encarnado, né? O espírito encarnado a gente chama de alma. Então, quando a gente fala que a inteligência ela está relacionada não à matéria, mas ao espírito. Então, aqueles seres que não têm inteligência, só têm instinto, é porque eles têm o quê? O princípio inteligente, que são os animais, os vegetais. Nós já temos a inteligência que nos difere, né? Que caracteriza o nosso individualismo e etc. Esse é um ponto. Mas olha que importante, que interessante, né? Se a gente voltar aqui, ó, esquece essa parte que eu coloquei aqui. Vamos voltar só no conceito de inteligência e no conceito de instinto. Se eu perguntasse para vocês qual que é mais preciso, qual eu tenho a menor probabilidade de errar, talvez nós disséssemos assim, a inteligência, né? A inteligência, a probabilidade de erro é menor. Por quê? Porque eu vou pensar, mas nós estaríamos sendo extremamente pretensiosos, né? Porque se eu penso, eu não erro. Nós não seríamos induzidos a isso? Mas olha o que ele diz aqui, ó. O instinto, não a inteligência, o instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de estar livre, de livre-arbítrio, de poder escolher, por vezes se sujeita a errar. Tá? Então, assim, eu posso escolher equivocadamente e, de acordo com uma escolha inteligente, né, usando a inteligência, fazer a escolha equivocada e me enganar. Agora, o instinto não erra. Por que não erra? Porque ó, o ato instintivo não tem o caráter inteligente. Ele, por si só, não tem o caráter. Eu não uso a minha inteligência. Eu vou instintivamente agir. No entanto, tem uma causa inteligente. Que causa inteligente é essa? Se ele é um sentimento inato, que ele já está dentro de nós, quem que criou, quem que nos dá esse instinto? É Deus, que é perfeito, né? Então, ele está ali, não tem como errar. Existe uma inteligência atrás disso tudo, apta a prever uma situação, né? Então, puxa vida, instintivamente estava numa situação de perigo, eu tomei uma ação para me defender ou defender um terceiro. Se eu tivesse que pensar, talvez eu não tomasse aquela decisão, né? Mas o instinto ele fez com que eu tomasse aquela decisão, porque ele previa aquela situação que ia acontecer. Então vejam, nós vamos discutir, calma que não só no comecinho, tá? Nós vamos discutir bastante sobre isso. Nós vamos ver que para a gente entender a diferença, né? Então era melhor a gente ter só instinto, então, né? Se ele é infalível, vamos ficar só no campo do instinto. Então volta a ser animal, né? O animal não precisa decidir. Né? Então não é isso. Nós precisamos da inteligência. O que a gente está entendendo nesse momento é que o instinto, não obstante ele não tem um caráter de ato inteligente, eu não penso, né? Toda vez que eu penso deixou de ser instinto, passa a ser o uso da minha inteligência, então, ele não tem o caráter, mas ele tem uma causa inteligente. O instinto existe em todas as criaturas, né? Em todos os seres vivos, justamente para a preservação da espécie. Tudo bem? Está muito complicado? Está muito difícil? Se tiver, pode interromper, tá? Por favor. Tranquilo? Ou não? Regina está com uma cara de ponto de interrogação.
Fala, Regina. Não, só tô raciocinando. Tô raciocinando. É que na hora que você lê o texto, você fala assim, nossa, mas instinto, você já questiona, né? Uhum. Aí eu parei para pensar assim, poxa, faz sentido, todo sentido, né? Porque se vê, o animal por instinto, ele faz a caça, ele faz com a preservação da sua ninhada, tudo pelo instinto. Ele não erra, né? E a gente, quando faz alguma coisa instintivamente, a gente também acerta. Faz a coisa certa. Agora, a partir do momento que a gente começa a parar, pensar, raciocinar, elaborar, a chance de erro é muito maior. Então, eu lendo o texto, eu pensei dessa forma, né? Mas isso que você está falando é isso mesmo. É o que está aqui, inclusive. Está na Gênesis aí. Não sou eu que estou dizendo. Nem Não, você. Né? eu Tá li aí. na Gênesis também. Agora não quer dizer necessariamente que agir por instinto é melhor do que agir pela inteligência. Não é isso que ele está dizendo. Não, Cada um isso. tem a sua atribuição e a sua finalidade. Nós vamos entender exatamente isso. Eu preciso do instinto e preciso da inteligência. Cada um tem o seu papel. Aí, ó, eu achei isso aqui, trouxe para a gente aqui, para a gente tentar já começar a separar um e outro, né? Algumas características. Instinto e inteligência. O instinto é inato, quer dizer inato, ele já nasce com a gente, né? A inteligência também. Só que a inteligência eu desenvolvo com o tempo, o instinto não. O instinto é instinto. Ele não depende de mim, ele tem as suas características. Já a inteligência, eu vou trabalhar, né? Com o tempo, com as oportunidades, com as reencarnações, a gente vai evoluindo, intelectualmente e moralmente. O instinto é automático, pá, não penso, né? Simplesmente reajo. A inteligência é raciocinada, os atos de inteligência são raciocinados, como o Léo falou. O instinto, ele serve para o ser, né? Para aquele ser viver bem e perpetuar a espécie. A inteligência também, mas além disso, para evoluir. Então, além de usar a inteligência para viver bem, perpetuar a espécie, eu uso a inteligência também para evoluir. O instinto é irracional. Eu ajo sem pensar, sem raciocinar. A inteligência está totalmente ligada à questão racional. Nós vamos ter uma figura aqui que a gente vai colocar exatamente os dois hemisférios do cérebro, da razão e da emoção, né? O instinto está sujeito às alterações com o ambiente. Em cada situação que a gente está, o instinto vai agir de uma forma, né? Quando eu estou mais exposto, né? Ele vai estar mais à flor da pele, né? Já a inteligência, o ambiente exerce uma influência, ele me dá oportunidades, por exemplo, de eu trabalhar. Quando estou em dificuldade, eu tenho que usar a minha inteligência para tentar buscar soluções, etc. O instinto é uma espécie de inteligência, né? Rudimentar inata. Já a inteligência, no caso da inteligência, ela ocupa um lugar elevado, porque ela é o elemento principal. Tá? Nós vamos ver aqui que, mesmo quando a inteligência aumenta, o instinto não acaba. Tá? Nós vamos entender isso daqui a pouco. O instinto não se engana. A inteligência está sujeita a erros. Por que eu estou enfatizando isso? Porque instinto é puramente inato, é um dom que nós recebemos do Criador, que nos acompanha durante toda a nossa existência. Já a inteligência depende das nossas características, ela está sujeita a erro justamente porque nós estamos num processo evolutivo, né? E esses erros, na maioria das vezes, nos ajudam a crescer. Tá? Toda vez que a gente comete um erro e a gente tem a humildade de identificar, enxergar esse erro, olhar para esse erro, né? Nós vamos trabalhar e vamos melhorar. Agora é importante que a gente tenha essa visão. O erro é importante, insistir, até aquela, né? Errar é humano, insistir no erro é burrice, né? Já ouviram esse ditado? Então a gente tem que errar, a gente pode cometer 1000 erros diferentes, não pode continuar 1000 vezes o mesmo erro, aí está errado. Aí não serviu para nada. Aí não estamos usando a nossa inteligência, né? Então, assim, quando eu cometo um erro, eu preciso olhar para aquilo, né? Procurar entender o que me levou àquele erro, corrigir aquilo e caminhar para frente. Cometer outro erro, de outra natureza.
de outra envergadura, né? Para aprender de novo. Nunca cometer o mesmo erro. Mas aprendendo, errando, aprendendo, até chegar a um ponto que não precisa mais. A gente vai estar pronto. O instinto é a lei natural da conservação. A inteligência é a lei natural da conservação, mas a lei do progresso também é a elevação, a lei da evolução. Tá? Então, quando a gente fala da inteligência, a gente precisa, não que o outro não vá passar por isso, mas esse aqui nos impulsiona a evolução. O instinto se aperfeiçoa com o tempo. A inteligência melhora com o tempo. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo, né? Que é um exemplo que depois a gente vai falar de novo lá. Quando a criança nasce, ela já não tem instintivamente procurar o peito da mãe para se alimentar, né? Isso aí com o tempo, né, eu vou aperfeiçoando, eu vou desenvolvendo outros instintos de defender, né, de uma queda, por exemplo, então ele vai aperfeiçoando. E a inteligência ela vai melhorando com o tempo. Às vezes a gente é meio teimoso, demora um pouquinho, né? Mas, via de regra, a inteligência vai melhorar com o tempo. Então, esse quadro aqui, eu acho que ele mostra legal para a gente, né? Já dá para a gente ter uma visão um pouco diferenciada aí de instinto e de inteligência. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode também entender que o instinto, o aperfeiçoamento, é num determinado momento. Ele vai chegar até um certo ponto antes de se aperfeiçoar. Já a melhora vai estar sempre melhorando. Então chega um momento que o instinto vai chegar no ápice do aperfeiçoamento, não vai mais ter o que refinar. Então não vai ser aquilo. Já a inteligência não, ela vai estar sempre melhorando, né? Melhora, vai estar sempre sendo constante. Isso, porque assim, quando a gente estiver num outro estágio, né, a gente não vai mais precisar de se defender, né? Porque a natureza do instinto é para preservação, né, e perpetuação da espécie. Vai chegar num ponto que a gente não vai precisar disso. Então ele vai aperfeiçoando e vai refinando à medida que a gente vai evoluindo, né? Tanto agora como encarnado, como o exemplo da criança para a idade adulta, como nas fases realmente que o espírito se encontra, né? O estágio de evolução que ele se encontra. E aí uma pergunta, né? Nós estamos falando aqui de conservação. Vocês viram que hoje eu estou todo natureba, né? Estou vendo um monte de imagem, assim, né? Então, qual que é o papel da natureza na questão da conservação, da lei da conservação, e como que a gente deve, em que momento, ou de que forma que a gente usa o instinto e a inteligência em relação à conservação e o papel da natureza, né? Vamos fazer uma reflexão aqui. Então, ó, lá na questão 705 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde, né? Por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Essa é a pergunta. E aí, o Espírito da Verdade não chegou ainda, eu quero saber de vocês. Respondam para mim, porque ele está dormindo lá, ele não quer me responder ainda. Eu Porque acredito nem sempre a que Terra produz bastante. a inteligência do homem, né? Estimulá-lo a ir atrás dos recursos necessários, de produzir através do trabalho o que necessita. Porque se a Terra fornece de tudo, não há necessidade de você produzir, se movimentar, não sai do acomodismo. Tá, O homem é muito ganancioso, né? Sempre querendo mais e mais e mais e mais, né? Sendo que ela fornece. Se o homem usasse conscientemente, né? Mas não, é aquela coisa da ganância, né? Sempre querendo mais, né? Parece que a terra não pode dá conta. Mas o homem querendo mais nunca vai ser o bastante para ele, porque ele é ansioso, né? Pode ser isso, né? É isso que eu penso. Pode ser, pode ser. Vamos ver, já temos 2 pontos de vista, os 2 interessantes, né? O Léo colocou uma situação, de repente, se desse tudo muito de mão beijada, a gente não teria esforço para produzir. A Rosane falou assim, ela até produz, nós é que somos gananciosos, né? E queremos mais e mais e nunca se sacia. O que mais? Gabriel dormiu, Gabriel? Não falou nada hoje. Não, eu não tinha pensado da forma que o Léo colocou, achei bem pertinente, que eu tinha pensado que a Rosângela pensou, até falei com a Larissa aqui.
É isso aí, eu tô pensando se tem mais alguma coisa para tirar, mas acho que é isso. Daqui, a inteligência limitou aqui. Vamos no instinto, então. Mais Não é para alguém buscar, gostou? não é para buscar cada vez mais o aprimoramento do ser humano, é cada vez mais a nossa evolução em poder produzir, tirar da natureza a base que ela nos dá e nós podemos evoluir, né? Nós temos que evoluir em cima disso. Não pode ficar só em cima do que você recebeu, tá bom, né? Eu acho que já precisa dar um passo a mais, né? Vai também Processo evolutivo, né? o que foi colocado pela Rosângela na agenda cristã. É um obstáculo já, né? Já é uma coisa para já sair do comodismo que foi o que o Léo tinha colocado. Se a gente tivesse uma beijada, é igual hoje, né? Hoje é iFood, você não sai de casa, só vai acumulando a coisa. Com certeza. Se acomoda, né? É legal, né? Eu falei no começo da aula, quem não assistiu a aula passada, na verdade, eu acabei me equivocando, né? E inverti a ordem, né? A aula passada era inteligência e instinto e essa aula era necessidade e supérfluo, necessário e supérfluo. Eu acabei invertendo. A Rosângela falou assim, pô, Paulo, mas eu estudei uma coisa, você vai dar outra, né? Eu falei, semana que vem eu inverto, você estuda errado de novo. Mas eu coloquei. Mas aí eu até falei no começo da aula que foi legal porque elas se complementam e essa resposta vai fazer a gente discutir exatamente o que a gente falou na aula passada. Vamos ver a resposta aqui dos espíritos. Ó. É que, ingrato, o homem a despreza. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, a gente já vai falar da linha de raciocínio do Léo e do Matheus aí, do Gabriel, que concordou, mas esse aqui é o que a Rosângela falou, exatamente o que a Rosângela falou. Né? Se nós vivêssemos com o necessário, seguramente a natureza conseguiria prover. O problema é que nós perdemos aquela linha da aula passada, né? Do necessário e avançamos para o supérfluo. A nossa ganância, né? Nós criamos necessidades que não precisaríamos e aí a gente avança. Então, eu acho que a resposta é bem contundente, né? Ó, quem é imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Aí na questão 707, ele complementa dizendo assim, ó, a natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então não dá para a gente jogar a culpa na sociedade. Não obstante, essa observação que vocês fizeram é extremamente pertinente. Eu acho que é isso também. Nós precisamos, ela não vai ficar, você ficar de braços cruzados e ela produzindo. Claro que nós temos que ir, né, desenvolver nossas técnicas, melhorar a condição. Nós conseguimos, e isso o agronegócio tem mostrado, né, que hoje a produção por hectare aumenta, uma série de coisas, isso vai ao encontro do que vocês falaram. Tá? Tem uma piadinha, não sei se vocês já ouviram falar, né, do mineirinho matuto, que um rapaz estava querendo comprar a terra e estava caminhando lá para o interiorzão de Minas, lá, e ele para o carro e tem lá o mineirinho matuto, lá ele pergunta assim, moço, essa terra aqui dá feijão? Ele fala, não dá não, moço. Dá milho? Não dá também. Soja? Também não. Ele falou, então não adianta plantar nada. Ele falou, não, se plantar é outra coisa. Né? Então, a questão é a seguinte, isso que vocês estão falando é pertinente porque a gente tem que fazer com que, com minha inteligência, com o meu esforço, com o meu trabalho, eu otimize o processo de produção da natureza. E isso nós estamos fazendo hoje, né? Com o agronegócio, melhorando a produção, etc. e tal. Mas nem assim está sendo suficiente. Essa é a questão. Mesmo com a gente buscando... É que não é partilhado, professor. Foi isso que dizer, que a terra ela fornece, mas não necessária para suprir as nossas necessidades, porque não é partilhado, a gente não compartilha com o outro. Isso, exatamente. Porque por mais que a gente consiga otimizar essa produção...
Não adianta ainda a otimizar gente é também, egoísta. Mas a questão do trabalho, do progresso, nesse sentido também, de você produzir, sim, extrair o máximo de recursos da terra e atender a todos. Isso. Não. Falta partilhar. Tá perfeito, é o que eu falei. Assim, a observação de vocês é extremamente pertinente. Nós temos que sair da zona de conforto, temos que usar a nossa inteligência para otimizar os recursos que a natureza fornece e ela responde. Ela responde. Né? Nós fazemos, ela responde. O problema é que nem isso é suficiente. Por quê? Aí a gente volta na questão da ambição, do egoísmo, né? De avançar a linha do necessário e entrar no supérfluo, do desperdício que nós falamos na aula passada. Né? E aí não é instinto de conservação. Vocês concordam com isso? Que não é instinto de conservação. É de destruição, né? É de destruição. Né? Porque, bem colocado, o animal, acho que a Regina falou, né? O animal tem lá o seu instinto, né? Ele precisa sobreviver, ele vai matar um outro animal, né? Se ele for carnívoro, ele vai matar um outro animal e vai comer. Mas se ele não tiver fome, se ele não precisar, ele não vai matar outro animal. Né? Por quê? Porque ele vai no seu instinto de conservação, ao necessário. Nós não. Nós, se eu precisar derrubar uma árvore para fazer uma casa, é instinto de conservação. Agora, se eu derrubar a floresta, é de destruição. Né? Vou derrubar para quê? Para juntar, para ganhar dinheiro mais e mais e mais, sem me preocupar com lá na frente. Né? Então, assim, definitivamente, nós não podemos jogar a culpa na natureza. Ela não é culpada. Né? Se alguém está sendo negligente, se alguém está sendo imprudente, não é a natureza. Somos nós em relação a ela e em relação a nós mesmos, principalmente. Tudo bem? Aí outra pergunta aqui, ó. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida em que crescem as intelectuais? Eu creio que não diminuem, mas não são tão requisitadas conforme o seu intelecto vai aumentando. Mas eles estão lá, o seu instinto, continua igual. Às vezes até mais aprimorado do que antes. Quem concorda com o Léo, quem discorda? Vamos lá. Ela enfraquece conforme a predominância da inteligência, né? Mas não que ela se apague, né? Nesse plano, tá? Nesse globo, nessa terra. É isso. Nós estamos falando de nós, Nós. Eu não sei como é que funciona ainda. Ué, se o instinto é inato, ele não vai estar em qualquer lugar, em qualquer globo, não seria? Sim, mas vamos discutir o nosso aqui, já está difícil a gente entender. Quem mais? Mais alguém gostaria de contribuir aí? Eu acho que meu cachorro está querendo participar aqui também. Vamos lá. Instintivamente. Instintivamente. O que eu acho assim, não sei, é o que você tinha falado, não sei se elas diminuem, elas vão estar lá, que a gente vai deixar de usar em certo momento. Não nesse plano, nessa vivência na Terra, mas em outras sim. Aqui nós sempre vamos precisar desse instinto, sempre vai ter, porque aqui, sei lá, o mal prevalece, nós vamos precisar delas. Elas vão estar aí. Diminuir, não. Não acredito, não. Acho que elas vão estar sempre presentes. Não é a resposta. O instinto existe sempre. Mas o homem o negligencia. Às vezes pela nossa arrogância, pela nossa até imprudência, né? Se não pensasse, talvez você fizesse a coisa mais certa, mas aí você fica... Então, o instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Então, o que às vezes falta para a gente, né? Que falta para a gente de vez em quando é a gente seguir os nossos instintos. Né? Às vezes a gente é racional demais, né? E tem alguma coisa ali dentro da gente dizendo para a gente seguir tal caminho, e a gente na teimosia, né? Às vezes até na soberba, não, eu sou dono da verdade, eu vou fazer da minha forma, do meu jeito, e às vezes a gente acaba se dando mal, né? Então, o instinto não acaba. Por que razão? Porque a razão não é sempre um guia infalível.
razão ela acontece de acordo com as experiências e reflexão das situações. E é individual. Então, às vezes, o que eu acredito que é o correto, é o mais razoável, pode ser o mais insano. A razão não é de Deus, né? O instinto é, não sei. Penso dessa forma. Se é nosso, é falível. Se o instinto é divino, ele é perfeito. Tudo bem, quem mais? Ó, a razão seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. É exatamente o que vocês falaram, né? Então, assim, o instinto é divino, é perfeito, né? Ele sabe, ele antevê algumas coisas, então ele é infalível. A razão, ela dá a oportunidade de a gente fazer a escolha, e nem sempre a escolha é acertada. Tá? Então, de novo, vou fazer a pergunta para vocês. Vamos parar de pensar e deixar as coisas acontecer? Vamos agir instintivamente? Mas aí eu acho que a gente não vai ter obstáculo, porque daí não vai ter evolução. Nós Não vamos vai ficar ter evolução, né? Não vai ter evolução. Eu vou entrar numa linha de zona de conforto, né? O animal, ele faz a escolha dele sempre por instinto, né? Por instinto. Ele não vai te atacar se ele não tiver, por exemplo, acuado, se ele não tiver com medo, né? Você pega lá uma fêmea, vocês gostam de cachorrinho, de gato, né? Super dócil, meigo, ela deu cria, tá ali, vai botar a mãozinha lá no filhote, você vai ver se ela não vai reagir, né? Instintivamente, ela vai se defender. Fora isso, ela não vai fazer. É isso que nós queremos e que nós precisamos? Foi para isso que nós encarnamos? Não, Eu né? também Não, que abdicar do exatamente. instinto é uma forma inconsequente, é uma inconsequência. É abdicar suas responsabilidades e compromissos, tanto sociais quanto evolutivos e espirituais. Então, Essa é nós vamos responder lá na frente, mas eu acho que nessa discussão já me abriu uma oportunidade de fazer uma pergunta para vocês. Então, por que eu preciso de instinto? Se eu já tenho inteligência, se eu estou um passo à frente. Eu acabei de dizer para vocês que o animal age por instinto, porque ele precisa se preservar, porque ele tem que se defender. Agora, eu já tenho inteligência. E naquele quadro a gente viu que basicamente tudo que o instinto faz, a inteligência faz com algo mais. Supostamente, com algo mais. Né? Então, talvez eu não precisasse mais do instinto. Deus podia tirar isso de mim. Deixa eu agir só com a inteligência. Mas aí não faz. Não, a inteligência, ela é igual nessa resposta. Nós temos o nosso livre-arbítrio associado à inteligência. E ele é totalmente falho, porque nós não estamos no nível completo de inteligência. Então ele vai ser totalmente falseado, né? Não vai ser. Totalmente não. Vamos pôr assim, parcialmente, vai. Não tão ruim assim. Fica difícil. Ele vai ser muito perigoso, né? Nós vamos errar e daí não vai existir evolução. Então a gente precisa desse instinto ainda até um nível em que ele vai ser totalmente não totalmente, mas vai ficar lá quieto, porque é uma coisa intrínseca nossa, como se fosse uma lei divina. É quase como se fosse um guia, um norteador. Talvez. Eu entendo que temos instinto ainda porque somos suscetíveis à morte. Sim. E o instinto, no princípio, nos garante a questão da sobrevivência. E a gente consegue fazer uma vivência mais longa aqui para aproveitar cada vez mais a experiência. Somos suscetíveis ainda a matar o outro, a ser morto. O instinto, até mesmo nós considerado o mais intelectual, que seja mais estudado, doutor, vai ter instinto na hora de sobreviver. Não tive que correr de um tiroteio, por exemplo, a gente não vai correr, a adrenalina vai descarregar 1000 ali, ó. O coração vai palpitar e vai sair no corrente sem igual. Porque acho que é questão de sobrevivência, acho que é por isso. Eu já falei para vocês que eu fui militar, né? Que eu fui sargento do exército, né? E eu tenho um lema comigo: se tiver uma guerra, eu mato ou morro. Corro pro mato ou corro pro morro. Né? Acho que essa é a parte do instinto, né?
É bem por aí, mas é isso que vocês falaram. Nós vamos ver mais lá na frente, eu antecipei um pouquinho, mas é exatamente isso. Nós precisamos do instinto. Por mais que a gente tenha inteligência, nós precisamos da inteligência, estamos aqui para desenvolver, para crescer, mas até por conta dessas falhas que o Gabriel colocou, ele foi mais radical que eu, falou total, eu falar parcial, a gente vai dar umas escorregadas, né? Então, se a gente não tivesse o instinto, nós ficaríamos muito vulneráveis e estaríamos suscetíveis a interromper essa jornada por uma imprudência, por uma negligência, uma imperícia da nossa parte. Tá? Então, é importante os dois sentimentos aí, né? Tanto o instinto como a inteligência. Então, ó, nascendo a razão, o instinto se atrofia. Esse é um comentário que eu trouxe para vocês, né? Ó, achei bem legal, por isso que eu trouxe uma analogia bem bacana. O alicerce de uma obra aparentemente desaparece quando o prédio está pronto. No entanto, passa a existir com mais segurança do que antes, pela sua solidez no seio da terra. Quem já viu uma casa em construção, quando você faz o alicerce, você faz um buraco no chão, né, e constrói o alicerce. Depois você fecha ele e coloca o prédio. Ninguém vê o alicerce. Né? Mas além de ele estar lá, ele está mais seguro ainda. Por quê? Porque ele tem todo o solo dando suporte a ele. Então, essa analogia eu achei fantástica. Assim, então, o nosso instinto, por mais que a gente desenvolva, como o Léo colocou ali, né, todo estudo, cultura que eu tenho, os títulos que eu receba, por mais que eu tenha isso, o instinto ainda é o meu alicerce. É aquilo que vai garantir a minha segurança. Que muitas vezes a minha inteligência poderia me jogar numa situação delicada. E o instinto fala assim, não, para aí, não vai por aí, não. Calma, segura. Não dá esse passo. Né? Então, é esse alicerce que está lá dentro da gente, que a gente não vê, né? Por N motivos, a gente não enxerga, mas que ele está ali fazendo com que a gente balança, mas não caia. O instinto não atrofia ao surgir da razão. Ele perde o comando mais visível. Como existe no animal, né? O animal você olha para ele, é puro instinto. Entretanto, ajuda a inteligência nas suas difíceis soluções, no silêncio da própria vida, inerente ao seu estado. Sabe aquela situação assim que, pô, eu não sei como fazer? Já pensei 1000 vezes e não consigo achar uma solução? De repente você está parado ali e de repente você diz, já sei, vou fazer assim, vou fazer daquela forma. Não tem nenhum estudo que levou você àquela conclusão, mas alguma coisa assim, não, é melhor eu tomar essa decisão. Sabe? A sua inteligência, a sua ganância, como ele colocou ali, às vezes coloca uma situação, por exemplo, vou falar de uma coisa simples, de consumo. Nós estamos falando de supérfluo, né? E necessário. Né? Às vezes você, não, pô, tenho umas economias, eu vou lá, vi o carro dos meus sonhos, ou a casa dos meus sonhos, eu vou lá comprar, né? Fiz todos os cálculos, as provisões, aí de repente alguma coisa assim, cara, acho que é melhor você dar um passinho para trás. Aconteceu alguma coisa aí que é melhor dar um passinho para trás. Vai contrariar toda a lógica, todo estudo que você fez, mas você fala, não, acho que não é para ser. O que é isso? Se não é o nosso instinto, mostrando para a gente que fala assim, viu? Seja prudente, calma, não é o momento, não é a hora. Né? Então, ele às vezes, né, sem que a gente perceba, ele está lá no estado latente, e na hora da dúvida, na hora que eu não sei o que fazer, com toda a minha inteligência, com tudo que eu aprendi, que eu estudei, eu preciso parar, refletir, aguardar um pouquinho, esperar, e aí eu acabo, né, tomando uma decisão. Não era exatamente o que eu tinha pensado, planejado, mas não sei porquê, eu acho que é isso, é o instinto que está nos ajudando. Tá? Então ele não atrofia, ele está lá, está dormente, latente. Seria o instinto, o famoso sexto sentido, intuição? Tem gente que diz, né, que é a intuição, o sexto sentido. Eu fiz esse gráfico assim, só para a gente tentar entender um pouquinho, né, como que a coisa funciona. Então, no estado primitivo, tanto do homem como da criança, a gente pode fazer duas analogias aqui,
a gente é no início, né, de uma jornada, a gente é instintivo, 100% instintivo. Certo? Então, nós, né, na humanidade, os primatas, tal, eles não tinham inteligência, né? Era só instinto de defesa. Aí a gente começa a evoluir, começa a aparecer os primeiros rudimentos de inteligência, né? Então eu vou agindo ainda por instinto, mas eu penso. E aí, à medida que a inteligência vai aumentando, não é que o instinto vai atrofiando, sumindo, mas a gente vai deixando ele em segundo plano, certo? Então a gente vai avançando na inteligência e vai deixando, né, até um ponto em que a gente age muito mais pela inteligência e menos pelo instinto. Isso não quer dizer que ele está diminuindo, ele está coberto aqui, está aqui atrás, sendo coberto pela inteligência, tá? Mas ele está sempre com a gente. Se a gente precisar e se recorrer a ele, ele está lá. Lembra a história do alicerce? No começo da obra, eu só vejo o alicerce. Quando eu começo a construir, quando acabar o prédio, eu não vejo mais o alicerce. Eu só vejo as paredes do prédio. Mas ele deixou de existir? Não, né? Ele está lá. Ele existe, ele está lá dormente, tá? É mais ou menos assim que funciona. Agora, o que é importante a gente saber? Por mais que eu tenha, que eu desenvolva minha inteligência, eu preciso ainda do meu instinto para me ajudar, né? Qual que é o objetivo dele? Nós vimos lá no começo? O instinto? Preservação e perpetuação da espécie. Sem ele, a gente colocaria tudo isso em risco. Então, é mais ou menos assim, é o que eu falei, as psicólogas de plantão aí, né, Larissa? Do lado do cérebro lá, nós temos o hemisfério da razão e o hemisfério da emoção. No lado da razão eu tenho o quê? O racional, o lógico, o analítico. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão baseada na razão, na inteligência, eu vou levar em consideração essas situações. Do lado da emoção, é intuitivo, é inconsequente, é impulsivo. Então, qual que é o melhor dos mundos? A gente buscar o equilíbrio. É isso que a gente chama de inteligência emocional, né? Quando eu consigo buscar o equilíbrio dos dois lados. Não desprezar um nem outro. Aliás, eu me atrevo até a dizer aqui que é a mesma história do material e do espiritual. Os dois são importantes. O importante é a gente dosar. É saber que eles têm que caminhar lado a lado. E da mesma forma que o material e o espiritual, essa questão aqui, é perene, ele vai continuar com a gente, esse vai ficar. Quer dizer, a inteligência vai acompanhar a gente na nossa história, porque ela é da alma, é do espírito. Olha o que o Freud, falando em psicologia, o que o Freud falou lá? A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Poxa vida. Por que eu preciso dominar meus instintos? Se eles são perfeitos, se eles são infalíveis, por que eu preciso dominá-los? Não seria mais confortável eu falar assim, não, vou deixar o instinto agir. De vez em quando eu vou pensar em usar a inteligência para não atrofiar. Não vou deixar o instinto, porque ele é infalível, ele não erra. Por que eu preciso dominar os meus instintos? Pelo instinto da preservação, você acabaria ficando isolado. Tanto, não sei, pensando nos animais, eles não têm sociedades tão complexas. Tirando, sei lá, formiga. São poucos que tenham um formigueiro gigante, assim, abelhas. São muito hierarquizados. Se qualquer outra abelha fora daquele rebanho chega daquele... sei lá, ela vai ser... no rebanho não combina com a abelha, né? Desproporcional. Vai chegar e ela vai ser estranha, ela vai ser agredida, né? Ela vai ser uma ameaça, enfim. Então, acho que nesse sentido a inteligência vem para possibilitar um convívio em sociedade. Não sei, acho que
Fala a psicóloga, ela que tem que falar aqui, ó. Boa contribuição. Então, é que os nossos instintos, embora eles estejam ligados à nossa preservação, né? Às vezes, nem sempre esses instintos são positivos em relação à situação evolutiva, ao estágio evolutivo que nós estamos. Tá? Vamos ver aqui que o Kardec fala para a gente. Ó. Kardec ensina que a paixão é como um cavalo. Se o dominarmos, ele pode ser muito útil, mas se ele for selvagem e insubmisso, ele se tornará muito perigoso. A paixão é um instinto, né, inato no ser humano. E essa colocação do Kardec é muito boa. É como um cavalo. Eu tenho um cavalo. Se eu domesticar esse cavalo, ele vai ser extremamente útil para mim. Agora, um cavalo chucro, um cavalo selvagem, é perigoso, não é? Então, eu vou trazer um exemplo mais claro para a gente aqui. Ó. Quando o indivíduo governa sua força sexual, ela é instrumento da providência para a manutenção da espécie humana e para a harmonização das relações conjugais. Mas se essa força o controla, ele será grande instrumento de perturbação. Então, veja, né? Se eu deixar esse meu instinto natural me dominar, tá vendo? Eu posso dominar meu instinto e usá-lo positivamente. Né? Então, a força sexual usada, né, para a procriação, para a preservação da espécie e pela questão da harmonização da relação conjugal, ótimo, maravilha. Agora, se eu deixar esse instinto me dominar, a gente vê tantos problemas que a gente tem aí hoje. Né? Questão de abuso dentro e fora de casa, de crimes, né, violentos, de famílias se desmanchando, não vão nem chegar no extremo do crime. Né? Às vezes, por um impulso sexual, o cara joga toda uma estrutura familiar. Então, é isso. Né? Às vezes, não. A maioria das vezes, nós precisamos dominar os nossos impulsos. Outras vezes, nós precisamos nos socorrer aos impulsos para ajudar a decidir algumas situações. E muitas vezes eles vêm e nos ajudam, né, intuitivamente. Tá? Mas é extremamente importante que a gente saiba disso, que os impulsos, né, quando a gente está falando dos instintos aí, não é só o instinto, aquela coisa que vem assim, pô, cuidado, perigo, risco, não entra aí. Né? Tem o instinto que está dentro da gente, aquela coisa que vem, né, que se a gente não dominar, ele pode ser totalmente pernicioso. Tá? Por isso que eu trouxe essa frase do Freud, achei bastante legal. Pô, peraí, se eu preciso do instinto, mas eu tenho que ter o domínio. Eu tenho o instinto da conservação. Vamos trazer vamos caminhar para um outro lado. Né? Eu tenho o instinto da conservação, então eu preciso ser previdente. Se eu for negligente, se eu não pensar no meu futuro, né, amanhã eu posso passar fome, eu posso não ter dinheiro para as coisas básicas, então eu tenho que fazer uma poupança, eu tenho que economizar, certo? Mas se eu não souber controlar esse meu instinto de guardar para o amanhã, aí eu viro escravo do dinheiro, quem me domina é ele. Entendeu? Então a gente tem que dosar. Então tem um momento em que a gente precisa mostrar quem é dono de quem. Né? Quem é dono de quem? Tudo bem? Então, vamos lá. Cinco questões aqui para a gente refletir sobre o tema de hoje. O que é inteligência? Nós já falamos e vamos reforçar. Né? O que é inteligência? Eu vou trazer depois a Gênese para ratificar nossas respostas. Inteligência e a capacidade de você... É para responder, professor, uma pergunta? Sim, por favor. Inteligência é a capacidade de você raciocinar, tomar decisões, combinar situações ou informações a fim de tomar uma decisão E mais? Ela é voluntária, consciente e inata. E melhora conforme você for adquirindo experiências e conhecimentos.
Muito bom, Léo. Alguém mais quer completar aí, não? Vamos lá, o que a Gênesis fala para a gente? Ó? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Tá? Então, não é da matéria, é do espírito. Em razão do qual toma ele, o espírito, conhecimento de sua própria existência e exerce atividades voluntárias e livres, livre-arbítrio, tomar as decisões. Quando o espírito atinge um grau de humanização, que é o nosso caso, não é do reino animal para o não, sua inteligência adquire desenvolvimento superior com o surgimento da razão e do senso moral. Então, a inteligência está ligada à questão da moral, que lhe facultam a capacidade de conceber e reconhecer a existência de Deus. Olha como é importante isso, gente. Isso é o que nos diferencia dos animais, né, e de alguns outros seres. Nós conhecemos, né, nós conseguimos hoje conceber e reconhecer a existência de Deus. Nós entendemos Deus? Ainda não, né? Ainda não temos conhecimento, desenvolvimento suficiente para entender Deus, mas nós já concebemos a existência de um Deus, de um ser superior, né? E reconhecemos a sua existência. E o que é Deus mesmo? Questão número 1 no Livro dos Espíritos. A vontade primeira. É? Deus é a inteligência suprema e a vontade primeira. Isso. Causa primeira de todas as coisas, né? Então, olha, isso é inteligência. Quando a gente consegue já estar nesse nível, tá? De agir livremente, de tomar decisões, né? De ter um senso moral, de saber, por exemplo, que a liberdade é relativa, que a minha liberdade termina quando começa a dos outros, isso demonstra que eu tenho inteligência. Quando eu ajo instintivamente, às vezes a gente esquece, deixar de lado e age instintivamente, né? Invade, agride, né? Isso não quer dizer que a gente não tem inteligência. É que naquele gráfico lá a gente está mais para o lado esquerdo do que para o lado direito, né? Eu estou sendo mais impulsivo do que usando a razão. Nós podemos dizer que o homem tem dupla natureza? Está lá na Gênesis também. Quem estudou... Didáticos de explicação, sim. Mas acho que se eu digo que no sentido da inteligência é o do instinto, né? Acho que para questões didáticas de explicação, acho que poderia classificar assim, mas eu acredito no meu entendimento que não tem dupla natureza. Regina, você que estudou a semana passada, estudou de novo essa semana, Gênesis, conta pra gente. Eu acredito que tem a dupla natureza, tanto o instinto como a inteligência, em conjunto. Se é isso que eu compreendi. O instinto e a inteligência são atributos, né? A natureza, ela tem sim, ó. Ele tem uma natureza material e uma natureza espiritual. E aí, como atributos, nós temos o instinto e a inteligência. Tá? Então, ó, não esqueçamos que há uma alma unida ao corpo físico. E somente a ela se deve a sua inteligência e a racionalidade, seus conhecimentos e sentimentos, bem como a sua vontade e a sua liberdade. Então, nós temos dupla natureza, né? Uma natureza material e uma natureza espiritual. A natureza espiritual é a que propicia que, né, nós tenhamos essa questão da inteligência. E ela nos acompanha. Por isso que a gente vê hoje, né, essas crianças nascendo extremamente avançadas. Não é isso? Porque essa inteligência que a gente adquire numa vida, ela continua. Se ela é inerente ao espírito, à alma, quando o corpo físico morre, o que acontece com a nossa inteligência? Continua viva, né? Assim como nós, assim como o nosso espírito. Entendeu? Então, a inteligência é inerente à alma, ao espírito. Então, quando o corpo físico morre, ele volta para a erraticidade com aquela bagagem, com aquela inteligência. Aí ele volta no estágio, que até eu falei lá naquele gráfico, a gente podia falar com a criança, volta com mais intuição do que inteligência. Por quê? Porque tem o véu do esquecimento, tem uma série de situações que ele precisa
está dormente ali. Então, no primeiro momento, ele ainda é instintivo, ele precisa sobreviver, etc. Depois ele volta, começa a resgatar aquela sua inteligência e continua a sua vida. Que são atos instintivos. Aqueles para preservar a espécie. Sem pensar, não pensados, né? São racionais, instintivos. É isso, para preservar, com o intuito de sobrevivência. É isso, gente. São os atos que parecem obedecer antes a automatismos que a impulsos decorrentes da livre vontade. Eles visam, sobretudo, a conservação do indivíduo e da espécie, objetivando as funções de nutrição e de reprodução, provendo ao crescimento, ao desenvolvimento e propagação, enfim, da plena realização da vida. Esses atos são devidos ao instinto e por isso chamados instintivos. Né? Então, nós temos esses atos? Nós praticamos esses atos? Sim, Sim. eu já Sim. passei por isso. Né? Todos nós passamos, de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade. Né? E nós temos essa necessidade de sobrevivência. Nós temos a questão da reprodução. Né? Então, tem uma série de situações que é inerente ao nosso estágio, à nossa vida. Né? E a gente faz isso por inteligência? Não, por instinto, é natural, a gente faz. Né? Que diferença existe entre os atos instintivos e os inteligentes? Uns são instintivos e outros são inteligentes, não é isso? Os instintivos faz pelos impulsos, os inteligentes você pensa, raciocínio para atuar. Exatamente. Ó, a diferença entre uns e outros é que os inteligentes são conscientes, voluntários, livres e calculados. São, além disso, suscetíveis a variações, falhas, erros, porque a inteligência, variável e individual por excelência, é suscetível ao progresso. Então, de acordo com o grau evolutivo, né, a gente vai errar mais ou menos, mas vamos errar. Os atos inteligentes decorrem da aprendizagem e pela aprendizagem se aprimoram. Fato que não ocorre com os instintivos. O instinto é instinto, está lá. Né? Então, a grande diferença é essa. Para o ato ser inteligente, eu preciso ter vontade própria. Eu escolho se eu quero ou não. Eu tenho que calcular, tenho que pensar e estou sujeito a falhas. Né? Porque é uma característica dele. É certo dizer que os animais devem sua vida ao instinto e que o homem vive graças à sua inteligência? Não. Gostei da não? Não por quê? É saber que o instinto é necessário para a nossa perpetuação e sobrevivência. Nós não nascemos com a inteligência já aflorada. A gente vai desenvolvendo com o despertar espiritual e com o amadurecimento biológico. Previamente isso, o instinto predomina. A criança chora por comida, quando não tem, e a mãe instintivamente quer amamentar teu filho. O mesmo Deus para paixão para o acasalamento. A inteligência ela aparece nesse momento para melhorar a qualidade de vida do ser humano e para tratar das questões. Então, acho que essa afirmação não é certa. Então, bom, Léo. Se fosse prova oral hoje, eu ia te dar uma nota alta. Eba! Não, olha lá, gostei da ênfase. Não, é não mesmo. Ó. O homem deve também a sua conservação e a manutenção a atos instintivos, e não apenas aos inteligentes. Lembremos tão somente o que se dá nos primeiros dias após o nascimento. Você já tinha lido a resposta, você colou, hein? Ele leu o texto. Ele leu o texto. O nascimento de uma criança, que do mesmo modo ocorre com as crias de outros mamíferos. Suga o leite materno, sem que ninguém lhe tenha ensinado. A circulação sanguínea, o funcionamento do aparelho digestivo e tantas outras funções verificáveis no ser humano também se deve à força dos instintos. Né? Quando a gente come alguma coisa errada, o nosso corpo não reage, né, de uma maneira diferente, você não pensou.
né? Você, ó, bota isso aí para fora, né? Eu vou mandar uma mensagem lá para ele. Não, instintivamente ele vai se defender. Ele não Então vai é dizer, isso. agora eu vou fazer a digestão, agora vai passar as vitaminas para não sei aonde, agora não, ele Exatamente. não faz. Instintivamente Agora ele baixa o funciona. coração, agora respira. Isso. Então é O assim. doutor pode falar isso pra gente aí, o Gabriel. É assim. Os animais, sim. Os animais, sim, devem sua vida ao instinto. Mas o ser humano deve a sua vida ao instinto e à inteligência. Né? Às vezes, a nossa inteligência coloca, inclusive, a nossa vida em perigo, em risco. Né? Outras vezes, ela nos ajuda a salvar. Então, ó, só para a gente finalizar aqui. Ó. A doutrina espírita nos ensina que o instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se agarram em gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhe convém ou prejudica. Que busca, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem prévio aviso, com mais ou menos arte, segundo a espécie, leitos macios e abrigo para sua progênie, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que esses procuram o seio materno. No homem, só em começo de vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz e que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir de um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, e etc. Então vejam que o instinto, os exemplos trazidos aqui na Gênesis, no item 11, ele começa lá no reino vegetal, né? Falando da planta que procura a luz do sol, que a raiz aprofunda na terra ou busca água, né? Que a flor se fecha ou abre conforme necessário, os pássaros que migram de acordo com a estação, que constroem seu ninho sem nenhum tipo de aprendizado prévio. Isso é tudo feito instintamente, né? Chegando no homem, no instinto da criança, depois no instinto adulto e etc. Então, o instinto está presente em todos os seres vivos orgânicos, tá? De acordo com a sua característica, por isso que ele evolui, né? De acordo com a característica, diferente da inteligência, que a gente vai ver aqui de novo, mas que nós já vimos, que ela varia de acordo com o nosso tempo. Ela vai melhorando com o tempo à medida que a gente vai trabalhando e vai dando condições dela se expandir. O instinto de conservação existe nos animais e na espécie humana, por quê? Nós falamos lá no começo, ó, todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos o instinto para nos garantir que a gente não interrompa a nossa vida, que é necessária para o aprimoramento da nossa inteligência. Eu encarno, né, para evoluir. Eu vou evoluir através da inteligência. Mas para que eu possa desenvolver minha inteligência, eu preciso cumprir a minha jornada. Se eu não tiver um instinto de preservação e conservação, eu posso, eventualmente, interromper. O Léo falou isso lá no começo, ó, o medo da morte. O medo da morte, o temor da morte, o suprimento das necessidades fisiológicas representam um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. É necessário
enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Um contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno, que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que, nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simplesmente esperança e finalmente uma certeza, apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. Então, assim, nós começamos lá nos primeiros momentos sem ter a menor ideia de uma vida futura. Depois a gente começa a ter uma noção. Depois a gente tem a certeza da vida, mas ainda a gente tem algum apego à vida corporal, que é importante. Porque sem esse apego, às vezes a gente pode negligenciar, né, e interromper a nossa experiência. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre o espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele tudo que se figura o período despertador. É assim, à medida que a gente vai tendo noção, né, nós sabemos que a vida espiritual é a mais importante, mas nós precisamos daquele instinto para garantir que a gente não abra mão dessa experiência. Não é porque a vida espiritual é mais importante, que o espírito é eterno, e essa vida é passageira, que eu vou me desfazer da minha vida, eu vou negligenciar. Por quê? Porque se eu estou aqui, ela tem um propósito. Eu preciso dessa experiência. E a gente não sabe quanto tempo a gente precisa. Nós sabemos lá no plano espiritual, tem todo um planejamento. Quando estamos aqui, não. Então, nós temos que aproveitar ao máximo. Né? Dar o máximo de nós e usar dos nossos instintos para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência. E a inteligência? Os espíritos superiores nos esclarecem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Sabemos, no entanto, que a inteligência não é atributo exclusivo da espécie humana. Os animais também possuem inteligência, a despeito de ser uma inteligência rudimentar. Endossando essa afirmativa, os espíritos orientadores afirmam: a inteligência é uma faculdade essencial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, como pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relação com o mundo exterior e proverem suas necessidades. Entretanto, existe uma grande diferença entre a inteligência animal e a inteligência humana. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, os animais têm ainda uma experiência rudimentar, que a gente chama de princípio inteligente, que falta o quê? O senso moral. Falta consciência, por exemplo, da relatividade, dos direitos, das leis divinas, de conceber a existência de Deus. Essa é a grande diferença. Instinto e inteligência. Em síntese, podemos afirmar os sentimentos, aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, lá na prece, no Evangelho da Ivana, né? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando vai avançando e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, se a gente analisar aquela linha da evolução lá dos primatas, nós só tínhamos instinto. Quase que os animais. Essa sobrevivência e tal. Aí a gente foi evoluindo, até avançar um pouquinho e se corromper. Aí a gente pegou esses instintos com um pouquinho de inteligência, mas a gente perverteu isso aí e virou só sensação. Que são esses instintos que a gente tem ainda que tem que dominar. À medida que a gente vai avançando, se instruindo, depurando, aí a gente tem os sentimentos. Então nós já temos sentimentos, nós estamos nessa fase do sentimento, mas ainda trazemos conosco alguns instintos e algumas sensações que a gente precisa dominar. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento
e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançado equipamentos para manifestação. Quer dizer, à medida em que a gente vai avançando, né, com instinto e inteligência, nós vamos tendo conhecimento, tendo consciência da nossa responsabilidade, e isso faz com que a forma que a gente se coloca. Né? As nossas manifestações são reflexo dos nossos sentimentos, né, da nossa inteligência, da nossa responsabilidade e de como a gente trabalha com nossos instintos. Tudo bem? Então, fechando aqui, ó. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme a espécie e as suas necessidades. Nos seres que têm consciência e a percepção de coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Lembra da história de dominar os instintos? Está aí. Né? Então, eu trabalho com os dois. Eu estou no momento em que eu tenho a minha inteligência e sei que meus instintos estão ali. Então, eu tenho que trabalhar isso em harmonia. Tá? É a tal da inteligência emocional que nós vimos lá naquela figura bonitinha. Dúvidas, perguntas, sugestões, críticas? Por favor, façam, mas não instintivamente. Use a inteligência. Um de cada vez, por favor. Vamos usar a nossa educação. Calma, Paulinho. Fica tranquilo, cara. Tá vamos lá, um de cada vez. Começa todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Não pode, né? Não dá. Vamos organizar isso. Bem, Sérgio, não deixa lacuna para apontamentos. Só elogios, muito bom. Eu gosto sempre dessas aulas. Não, legal. Importante assim que o nosso objetivo lá inicial era conceituar, né, instinto e inteligência e saber diferenciá-los. Pergunto, objetivo atingido? Atingido. Sim. Então tá bom. Se está atingido, tá bom. Hoje eu estou vendo de maneira diferente o instinto e a inteligência. Que bom. Porque assim, não sei se eu posso fazer essa comparação, né? Que antes, assim, eu pensava assim, né? Que tudo que a gente fazia por instinto parecia que era um impulso. Tudo que a gente fizesse por impulso, sem antes pensar primeiro para depois fazer, era assim, não era o correto. Errado. Às vezes a gente fazia assim, você fez por impulso e você tem que pensar primeiro, mas às vezes falava assim, você tem que fazer o que dá na hora. Você ficar pensando aí, você vai demorar para tomar uma atitude. A partir de hoje, já vi a diferença. Já vi a diferença. Nós vamos sempre vivenciar situações, por isso que a gente se diferencia, né, de outras espécies. Nós temos a inteligência, é o momento da gente tentar ponderar, né? Nós vamos vivenciar situações em que a gente tem que parar, pensar, mas às vezes a gente tem que também se fechar e dentro de nós tentar buscar uma solução. E às vezes ser 100% racional também não vai resolver muito nossa vida, né? Às vezes a razão, como ela é imperfeita, ela pode nos colocar numa situação inadequada, né? É fácil? Não é fácil, né? Não é fácil, mas é importante a gente saber disso. A gente não pode, é como a gente querer negar os nossos defeitos. A gente nunca vai resolver os nossos problemas se a gente negar o problema, né? Então, quando eu encaro o problema, é mais fácil de resolver. A questão do impulso o cara é muito impulsivo. Ok, tem que maneirar. Mas também não posso ser 100% razão. Ninguém consegue ser 100% razão e acertar todas as vezes. Então, a gente precisa saber disso. Eu tenho algumas coisas dentro de mim que às vezes vão me ajudar. E tem outras que eu preciso dominar. Tem algumas situações, alguns instintos que eu ainda trago comigo que eu preciso ter o controle sobre ele. Não posso deixar que ele
me domine, né? O importante era a gente saber o que é um, o que é outro, a diferença deles, e agora a nossa individualidade vai fazer com que a gente busque trabalhar da melhor forma cada um deles. Ok? Vamos fazer a escala na próxima aula? Aliás, antes da escala, quem vai se habilitar a fazer a prece no lugar da Helenice hoje, que não pôde comparecer? Eu posso fazer, Paulo, qualquer coisa. Já vai na sequência, Gabriel? Aham. Então tá bom, obrigado. Então vamos lá, escala para a próxima aula. Você faz para a gente, Matheus? Posso fazer. Por favor. Alô? Calma, Oi? tem atividade para todo mundo. Vamos lá, devagarinho. Vamos lá, primeiro é a... Prece inicial. Ah, não, agenda cristã primeiro. Eu faço. agenda Regina. cristã. Regina. Ok. Prece. Eu faço. Prece. A Ivana faz. Ivana, prece inicial. Ivana. Evangelho. Gabriel. Opa, Gabriel. Gabriel. Vibrações, né? O Léo faz vibrações para nós, Léo? O Léo saiu. Ah, o Léo saiu. Fugiu da escala, hein? Tá faltando prece final e Vibrações. Eu faço a prece final. Clarissa, prece final. E a vibração a gente põe no grupo. Tem a Helenice e a Ana que sempre colaboram aí. Uma das duas faz. Prece final, Larissa, né? Prece final, Larissa. Paulo, quais são os itens do Evangelho? É capítulo 9, do 6 ao... Peraí que eu já te falo. É Aqui, só ó. o 5, se eu não me engano. É, aula 15 e tem 6. Tem 6, é. Tem 6. E a agenda cristã é 14. E a aula Lei de Igualdade, hein? Lei de igualdade. Obrigado, Regina. Obrigado. Já estava estudando ela hoje, pensa que não? Já tô adiantada, assim, oxa. Depois da semana passada, do mico da semana passada. Que mico, mas foi, ó, essa inversão foi muito boa, viu? Nada é por acaso, viu? Porque o acaso não existe. É verdade. Complementou Então, com o que você falou no domingo, que foi muito bom. Foi. Quem teve a oportunidade, bastante coisa que a gente encaixou aqui também. Então, acho que teve tudo a ver, entendeu? Não foi por acaso. Complementou com tudo que foi falado na semana. Legal, foi sim. Botei lá no grupo, tá? A escala da próxima semana, tá? Tá joia, obrigado. Só a vibração interrogada aí. Legal. Então, vamos caminhando aí para nossas vibrações. Então, o Gabriel já vai fazer vibrações e prece final para nós encerrarmos aí. Vamos sentar, então, confortavelmente, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo e mentalizando a luz que emana dele, e essa luz forte envolvendo nosso planeta, em todos os países. Sintam-se também abraçados e sejam intuídos a fazer boas escolhas para a sua população. Vamos pensar também no país, no Brasil, na nossa pátria, para que aqui nossos governantes também sejam cada vez mais instruídos, iluminados para fazer boas escolhas em prol da população, assim como nosso prefeito e governador, que eles consigam, numa unidade, fazer um auxílio coletivo dentro da pandemia, para que a gente possa sair dessa mais fortalecidos e conscientes da unidade. Na nossa cidade, vamos pensar nos hospitais, nas pessoas que se encontram internadas, doentes, que elas recebam a luz de Jesus
e consigam passar pelas provações necessárias para a evolução, assim como os idosos, aqueles que se encontram em lares, os nossos irmãos também reclusos, que eles sintam-se abraçados nesse momento e consigam ponderar e refletir sobre os atos feitos, alcançando a paz de espírito e a reflexão. Vamos pensar também nas nossas crianças, que elas tenham a pureza da infância e sintam-se também iluminadas e consigam desfrutar da infância para fazer um bom crescimento. Que assim seja. Ainda com esse pensamento de elevação e na luz de Jesus, vamos agradecer pelos conhecimentos adquiridos nessa aula e pedir para que consigamos aplicar cada vez mais os conhecimentos adquiridos no nosso dia a dia, colocando eles em prática, desde as menores atitudes até nas maiores, sempre pensando na caridade, no próximo e tentando fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Pessoal, só um aviso aqui para a gente fechar. Primeiro, agradecer a presença de vocês, a participação, como sempre, aula muito, muito gostosa, muito agradável. Queria dizer aí para a Aurora, a Osibéria, o Evandro, a Kathleen, a Grace, que estão aí de convidados, fiquem à vontade, viu? A turma é pequena, se quiserem participar, interagir, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? No início, né, a gente falou de deixar o microfone fechado, os convidados, a gente não sabia a dimensão e a proporção, né? Como nós temos poucas pessoas aí, se alguém quiser fazer alguma intervenção, uma pergunta, uma colocação, fiquem à vontade aí, vocês são muito bem-vindos aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu faço a análise, que eu acho que não tem.